Bom dia, Ludi. Tá torto, né? Vamos. Hoje é o dia 9. Tá conseguindo acompanhar todos os dias, Ludi? Ai, que bom. Então vamos para mais um dia. Hoje o tema é: a obediência dá acesso à promessa. E a reflexão está em Romanos, capítulo 5, versículo 19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ah, que bom, Ludi. Não dá pra ficar às vezes até o final, né? Mas depois você acompanha lá no grupo o exercício do dia, a oração, que aí eu mando lá. Hoje a reflexão, ela fala assim, né? Que a palavra de Deus nos alerta o tempo inteiro sobre a importância da obediência a Ele. Que no Velho Testamento, a obediência à lei de Moisés, os 10 mandamentos, era o caminho para os homens se concentrarem com Deus e agradá-lo. Obedecer sempre foi o caminho para experimentar provisão, proteção, milagres e promessas. Deus sempre falou com o homem. Alguns ouviam literalmente sua voz, outros recebiam suas palavras dos profetas. E agora temos também o Espírito Santo, que nos fala o tempo todo. Mas a verdade é que Deus nos ama tanto que sempre nos orientou, alertou, exortou e deu a direção a ser seguida para que pudéssemos caminhar sob suas bênçãos, usufruir do melhor da vida e ter acesso às suas promessas. Para toda obediência sempre existiu e existe até hoje uma recompensa, assim como há o preço a ser pago pela desobediência. Aí ela vem contar que quando ela entrou na busca desesperada para tudo que existia nela que não agradava a Deus e fazer nova todas as áreas da sua vida. As minhas palavras aqui. Porque ela estava com uma situação que a feria muito, que era a questão de estar passando, né, por um pedido de divórcio. E a questão dela, que ela se sentia ferida, era com orgulho, com ego, a vaidade. Por tudo quanto ela mostra aqui no livro, a maior questão não era assim: eu vou perder meu marido. A maior questão era que ela ia arruinar a família dela, como que ela iria enfrentar as pessoas e perder a veste que ela tinha, assim, de mãe perfeita, mulher perfeita, esposa perfeita, profissional perfeita, de mulher maravilha. Essa foi a maior preocupação. E quando teve essa preocupação, que ela foi buscar se despir dela, de tudo que existia nela que não agradava a Deus, para ela estar colhendo aquelas situações. Então ela fala que quando ela entrou nesse processo, ela entrou para buscar entender por que ela estava fazendo aquilo, e encontrou nesse processo máscaras caindo, máscaras saindo. Que ela não era essa perfeição, que ela não era essa mulher perfeita, e que ela tinha um processo para viver.
E aí, né, nessa busca, que eu acho que eu me considero assim, buscando esse alinhamento de Deus, sabe? De encarar a realidade. Porque eu me encontro no sentido de tantas verdades que eu tive sobre mim a vida toda, mas o que essas verdades estavam alinhadas com Deus? Porque ficar afirmando para mim verdades o tempo todo não vai adiantar nada se eu não quiser aceitar a situação, sabe? O que em mim que não agrada a Deus? Quais as minhas atitudes que não agradam a Deus? Qual é a direção que Ele tem, né? Para nós. Uma vez eu ouvi assim: dons e talentos você tem, não pede Deus dons e talentos, pede Ele coragem para usá-los. Só que muitas vezes, né, eu fico me pergunto, quais seriam esses dons e talentos? Então, assim, Deus me dá clareza dos meus dons e talentos e coragem para usá-los, né, para cumprir o meu propósito, a missão que o Senhor colocou aqui, para que me tem para usar. E a Camila, ela fala que durante 20 anos de convertida, ela vivia a vida da Mulher Maravilha sem ter se atentado a isso, nessa desobediência, tinha algum outro plano para ela que Deus queria, e o que era esse plano? Então, quando ela começou esse processo, né, ela vai contando durante todo o devocional, quando teve aquele dia do processo, na live nossa anterior, eu compartilhei o vídeo dela lá no grupo, né, que ela falou assim, como ela encarou para viver esse processo. E ela conta que um dia que ela estava na igreja, no encontro de mulheres, e quem estava ministrando lá, ela falou que era a bispa de Carvalho, pediu que formassem grupos de 5 mulheres e orassem umas para as outras. E que neste momento saiu uma mulher de um lugar distante onde ela estava, lá do meio da igreja, e chegou até ela e disse, e ela falou assim, ó, e ela em espírito declarou para todas que estavam no grupo ouvirem, o Senhor mandou-me lhe dizer, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as tuas emoções e depois abre a tua boca, pois eu te fiz como coluna, mas antes te humilha e alinha as tuas emoções. Aí eu vou repetir, disse o Senhor, mandou-lhe dizer, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as tuas emoções e depois abre a tua boca, pois eu te fiz como coluna. Mas antes, te humilha e alinha as tuas emoções. E ela falou assim que aquelas palavras rasgaram o coração dela até hoje. Que era um misto de temor, respeito e ao mesmo tempo esperança. Porque pela primeira vez Deus havia mandado alguém entregar uma palavra dele para ela. E que ela estava vivendo no meio do furacão da situação dela. E que parecia que não tinha mais nenhum jeito. Que todo o esforço de buscar a transformação pessoal não estava acontecendo na velocidade necessária para que aquela situação fosse resolvida. E que ela podia ser realmente uma mulher diferente da que desonrava, né, o seu marido. Aquelas palavras ficaram dias ecoando no ouvido dela e ela disse que ecoou até hoje. Que depois que ela ouviu esse comando, né, humilha-te, ela tem uma outra direção clara do caminho a ser percorrido. Humilha-te, né? E se hoje fosse pedir alguma coisa, eu falasse, não me apresenta. Um dos seus profetas me deu uma direção também, assim, bem clara. Mesmo que às vezes não seja aquela que eu gostaria de ouvir, mas saber que é a direção, né? E ela fala que a direção dada por Deus para cada um de nós e a obediência a essa direção é que nos levará para o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Então ela tá falando assim, que não foi só a direção, mas que a obediência que dá acesso à promessa.
que hoje ela vive coisas que ela jamais conseguiu nem sonhar, imaginar. E que ela pergunta para Deus porque ele escolheu ela, o que ele viu nela. E que o Espírito sempre lhe responde, um coração disposto a obedecer. Então, assim, para mim, hoje esse devocional traz duas reflexões. Primeiro, né, buscar a direção clara de Deus. Insistir, ficar nessa busca, orar e pedir essa direção clara e um coração disposto a obedecer. Independente das situações, sempre nos dias que, crendo, né, que a palavra de Deus é sempre melhor e maior do que a nossa, mesmo que a gente não esteja entendendo naquele momento. Então, vem. A obediência dá acesso à promessa. Então, para quem não recebeu uma promessa ainda, no meu caso, acho que a primeira coisa é a busca por clareza desse propósito, né? Do caminho, é a clareza. Porque às vezes a gente dedica tantos esforços em um caminho que a gente não tem direção. Então, para mim, que chamou a atenção, Deus, o que eu devo focar? Onde é que eu devo ser obediência? A gente tem os 10 mandamentos, né? Mas onde? Qual a direção? Qual o caminho? Por onde eu devo ir? O que eu devo seguir? O que eu devo fazer? E segundo os testemunhos dela, a gente se posicionando em obediência, ele responde. Cremos, né? Que chegará. Para quem ainda não tem essa palavra, para quem não tem uma direção clara, como ela teve, né? Pensa a gente pedir uma direção e você recebe. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as tuas emoções e depois abre a tua boca. Pois eu te fiz como coluna, mas antes te humilha e alinha as tuas emoções. A obediência dá acesso à promessa. Então a obediência precisa ser obediente, tem um comando. A obediência, ela vem de um comando. Então, para nós, para as pessoas que assistiram, que não tiveram, né, essa direção clara do que fazer, vamos nos apegar aos 10 mandamentos de Deus e entender tudo em nós que pode estar desagradando Ele e continuar buscando, pedindo Ele essa clareza, essa orientação clara de caminho, de direção, e que mostre em nós tudo que há que não o agrada, que não está alinhado com o desejo dele, e buscando todos os dias, que é um trabalho assim diário, constante, de ser obediente ao que ele deseja. Então, se alguém já tem uma direção para assistir aqui a nossa live, a obediência dá acesso à promessa, né? Se você tem uma direção, aguenta firme essa direção, que a obediência dá acesso à promessa. E pede a Deus essa sabedoria. Ela diz que não renuncie aos processos da sua vida, por mais impassíveis que pareçam, por mais dolorosos que sejam. Não pare no meio do caminho. Obedeça. Saiba que à medida que é transformado, à medida que obedece, você se aproxima da sua promessa e vive seu propósito, pois sua transformação será usada por Deus para inspirar outras pessoas a também serem transformadas. Ou seja, à medida que vive seu processo, conecta-se com quem Deus o fez para ser, sua verdadeira e real identidade, sua missão neste mundo. Tenha certeza de que existe um caminho e existe um processo. Só vivemos as promessas quando estamos prontos para elas. E o estar pronto no caso, passou até hoje. Humilha, vencer o orgulho e alinhar minhas emoções todos os dias. Então ela diz que o processo dela nunca acabou, que ela continua até hoje. E que esse processo vem de te humilhar. E humilha-te trouxe para ela sobre vencer o orgulho, moer o orgulho todos os dias. E ela vem e nos pergunta: e você? O que precisa
fazer hoje na sua vida para se preparar para as promessas de Deus? O que precisa ser quebrado em você? O que precisa ser deixado no passado? O que significa ouvir humilha-te, humilha-te e humilha-te? Lembre-se de que quanto mais clareza e consciência tiver sobre o que precisa ser transformado em sua vida, mais rápido fará as escolhas certas e viverá o que Deus e o mundo esperam de você. Então, o que significa ouvir humilha-te, humilha-te, humilha-te? Lembre-se que quanto mais clareza e consciência tiver sobre o que precisa ser transformado em sua vida, mais rápido fará as escolhas certas e viverá o que Deus e o mundo esperam de você. O nosso exercício de hoje é: escreva, sem pensar muito, as primeiras coisas que vierem à sua mente ao ler novamente as perguntas. Peça ao Senhor que lhe dê perseverança durante a jornada, clareza sobre a direção a ser seguida, um amor tão grande por Ele que impedirá que você desista nos dias ruins. Isso me quebrou, né? Ela fala que nem sempre porque a gente terá uma clareza, será todos os dias bons. Porque muitas vezes a gente acha assim, né? Que no propósito, na missão de Deus, será só alegrias, mas Ele diz, né? Tereis aflições neste mundo. Isso me trouxe pela primeira vez pedir, Senhor, me mantenha firme nos dias ruins. Porque, sabe, eu nunca orei por dias ruins. Nunca pedi para estar preparada por eles. Porque para mim era como, falar assim, não, tô pedindo para acontecer coisa ruim. Mas eu entendi que é aceitar a palavra de Deus, né? Que neste mundo tereis aflições, mas que Ele nunca nos abandonará. Então, que mantenha firme, né? Nos momentos, nos dias ruins, que tem um amor tão grande por Ele, um amor tão incondicional, né? Que a nossa fé não seja condicionada aos momentos que tá tudo bom, glória a Deus, tá tudo ruim, me abandonou. Então, que tenha clareza, uma direção, e que tenha todas as virtudes, os dons necessários para ser obediente nessa direção, e uma fé, um amor incondicional por Ele. Que mesmo quando tiverem as provas, os dias ruins, a gente siga crendo nessa direção. A gente siga nesse caminho, crendo que os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Amém? Então, hoje, o louvor indicado é Deus do impossível, e nós vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Deus de misericórdia e amor, assim como Tu prometestes e cumpriste a ensina-me os caminhos para acessar as Tuas promessas para a minha vida. Eu quero Te agradar, quero que minha vida glorifique ao Senhor. Perdão pelos meus pecados que Te entristecem e me afastam de Ti. Querido Espírito Santo, toma conta de toda a minha vida, meus pensamentos e sentimentos. Domina tudo que sai da minha boca. Eu decido viver uma vida que reflete Jesus. Então, dá-me entendimento, Pai, de tudo que existe em meus comportamentos, em minha mente, em meu coração, toda falta de perdão, todo pecado não confessado. Mostra-me, Pai, para que eu possa me arrepender, te pedir perdão, mudar minha vida e viver as Tuas promessas, cumprir os Teus planos para a minha vida e para o Teu reino. Enche meu coração do desejo de Te agradar e de sabedoria para que o Teu amor e o meu temor me sustentem durante a jornada até que Jesus volte ou que eu vá até o encontro. Amém? Em nome de Jesus. E aí nós finalizamos. E você, assim que terminar de assistir aqui, assiste até o final. Comenta para nós nos comentários, comenta para mim, eu quero te ouvir. E lembre-se, né? A primeira coisa quando você terminar é que um coração humilde ele se ajoelha perante o Pai. E que você, diante dessa reflexão do devocional hoje, se ajoelha e faça sua oração e entregue para Ele. Amém?
dia cheio da presença, da graça, do favor divino e da proteção de Deus em nossas vidas. Que a sua presença seja palpável sempre. Em nome de Jesus. Amém.